dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta através das ondas do canal Educação, minha gente. Câmbio. Estou diretamente do Estúdio 7, eu, o João, o John, estou aqui com o Joseni e também estamos sendo acompanhados pela Juliana nesta transmissão de mais uma aula para o curso técnico em finanças. Beleza? Pelas ondas do canal Educação. E a disciplina Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros. Pode botar a cartela toda aí na tela, John, neste dia 13 de setembro, né? De 2022. Muito bem. Polos aqui conectados conosco, Buriti dos Montes, Joaquim Pires, Landry Salles. Estou vendo aqui Nova Santa Rita e Nossa Senhora de Nazaré. Oi, minha gente. Estamos falando de comércio exterior, de crises internacionais, de desenvolvimento sustentável. São pontos que nós vamos mastigar na nossa aula de hoje. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica aqui. Eu vou só fechar a minha linha de raciocínio neste último tópico aqui. Vejam só. Um dos pensamentos da escola liberal também é de que a especialização de tarefas por meio da divisão social do trabalho, ok? Então vejam, o que era a divisão social do trabalho? O Adam Smith dizia que cada pessoa deveria se especializar numa atividade. Porque quando você... bora imaginar aqui, quando você começa a pescar e você vai praticando ao longo do tempo e aprendendo, pega um macete do pescar, né? Você começa a pescar, volta aqui para mim, John. Você começa a pescar cada vez mais quantidades de peixe em menos tempo, entendem? É possível se fazer isso. Então, você acaba tendo um ganho de produtividade. Sacaram? Nesse sentido, nós vamos ter aí uma divisão social do trabalho. Aí alguém pesca, aí o outro caça. Né? E aí eu estou falando lá do período, da Era Primitiva, em que nas tribos você tinha os caçadores. O cara pega um macete da caça, ele sabe encontrar onde é a cama lá da caça, ele vai, né? Ele fica numa posição em que o vento não vai denunciar o seu cheiro para a caça, que ela vai fugir. Sacam? Ele aprende, ele sabe soltar a flecha, ele tem uma boa mira de flecha para caçar o animal, e por aí vai. Ele pega o macete, ele pega as manhas, ele sabe, ele consegue numa caçada caçar mais quantidade de animais para levar para a tribo se alimentar em menos tempo. Isso tudo começa lá na Era Primitiva. Nas tribos mais primitivas havia essa divisão social do trabalho. Né? Tinha até gente que, por saber se comunicar e ter uma conexão, vamos dizer assim, mais espiritual, você tinha uma pessoa que se dedicava apenas ao ofício de ser, por exemplo, o guia espiritual da tribo, o xamã ou o pajé, não é? Se a gente for falar de índio, o sacerdote. E essa coisa vem das tribos indígenas, das tribos primitivas, e ela vem até os dias de hoje. Nós temos os padres, os pastores, a gente tem os pais de santo, as mães de santo. Nós temos os guias espirituais das mais diferentes religiões, entendem? Isso é um tipo de divisão social do trabalho. A gente consegue perceber isso muito claramente quando você vê professores, você vê engenheiros, você vai ver motoristas de ônibus, por exemplo, de caminhões, você vai ver diretores de imagem, como é o John, você vai ver... nós temos os mais diferentes ofícios. Vejam, cada um no seu quadrado. Há uma divisão social do trabalho. Na economia, essa coisa ela não é tão bem definida como em outras profissões.
Porque, por exemplo, se o pessoal da televisão procura para dar uma entrevista, eles chegam para mim falando sobre me perguntando sobre mercado financeiro, e eu tenho que saber. Eles chegam me perguntando sobre economia rural, eu preciso saber responder. Eles me chegam me perguntando sobre economia internacional, eu preciso saber. Eles me perguntam sobre, por exemplo, impactos do meio ambiente, eu preciso saber de geopolítica, da guerra da Ucrânia e da Rússia, eu preciso estar ligado. Percebam que o próprio fato de ser professor e de dar aulas, e de estar sempre estudando sobre muita coisa, me ajuda muito nesse sentido. Né? A gente tem que ser um pouco mais versátil. Mas se você for olhar na medicina, é diferente. Na medicina você tem um médico de pele, é o dermatologista, é muito especializado. Você tem o médico ortopedista, ele só cuida daquilo. E ainda tem os mais altos graus de especialização. Você tem um médico ortopedista de cirurgia de coluna, ou um médico ortopedista de cirurgia de joelho. Olha o grau de especialização. Você tem um médico oftalmologista de olho, né, da visão. Você tem o otorrinolaringologista, o médico de garganta, nariz, garganta e ouvido. Né? Você tem o neurocirurgião. Entendem? Na medicina é tudo muito bem definido, ou seja, você tem um alto grau de especialização das atividades. Olhem aqui nos próprios cursos técnicos. Vocês estão fazendo um curso técnico em finanças. Tem uma galera que faz em recursos humanos. Tem uma outra galera que faz em secretariado. Isso é divisão social do trabalho. Ok? Olhem para a estrutura administrativa da prefeitura das cidades de vocês. Vocês vão ver lá que tem um secretário de finanças, tem um secretário de educação, tem o secretário de saúde. É divisão social do trabalho. Nossa sociedade, ela se organiza desta forma. Sacam, minha gente? Câmbio. E vocês ainda têm as disciplinas. Aqui vocês estão vendo sistemas econômicos e financeiros. Tem projeto de aprendizagem interdisciplinar. Tem lá na frente a disciplina lá de educação tecnológica e midiática. Tá? Vai ter a disciplina, nós vamos no próximo módulo, né? Eu vou continuar com vocês na disciplina de fundamentos das finanças públicas. Olha como há uma divisão social do trabalho, como há uma fragmentação, há as partes, as coisas, o todo se divide em partes. Entendem? Ok, minha gente? Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John. E o Smith dizia que essa divisão social do trabalho, ela gera mais produtividade. Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Botar só a canetinha vermelha. Ele dizia que essa divisão social do trabalho gera maior produtividade do trabalho. Né? Você consegue produzir mais em menos tempo, usando menos recursos. Ok? Tudo bem, minha gente? Aqui são os fundamentos aqui que nos ajudam a gente passa a olhar o mercado de uma forma mais profunda quando a gente sabe dessas coisas. Ok, minha gente? Andressa, oi. A Andressa está falando lá de Nova Santa Rita. Ok, Andressa, bom dia, seja bem-vinda para mais esta transmissão. Tem mais polos conectados conosco. Eu estou vendo aqui Rio Grande do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Nova Santa Rita, Landry Salles, Joaquim Pires, Buriti dos Montes. E eu tenho também a Maria Lima. Bom dia, aqui pelo IPTV. Vamos adiante. Vejam, eu estava falando de comércio internacional, fui lá atrás, no tempo, e fui discutindo e dando exemplos de como essas coisas se mostram nos tempos de hoje. E aí eu pergunto para vocês, como é que você percebe a globalização nos dias de hoje?
Você é impactado? A globalização tem um reflexo sobre a sua vida? Qual? Né? Que tal? Né? Parar para dar uma refletida sobre isso. Como é que a globalização nos impacta? É muito, é pouco, é de jeito nenhum? Né? Como é que essa coisa funciona? Para você aí em Buriti dos Montes, para você aí em Nova Santa Rita, né? Para vocês aí em Landry Salles, com a Profa Raíssa, como é que funciona a globalização? Vocês veem, como é que vocês entendem que a globalização nos afeta? Câmbio. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos ou suas observações pelo chat, tanto do IPTV como pelo chat do YouTube, tá bom? São agora 8 horas e 12 minutos, estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças, a disciplina Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros, através das ondas do canal Educação. Vamos adiante. Olha que influência da globalização na vida da gente. Tem ou não tem? Tem ou não tem influência, né? Olha o Covid aí, nos afetando globalmente. A China é tão forte economicamente que eu vi essa comparação, o pessoal dizendo a China dá uma gripe, ela dá um espirro lá e ela espalha pneumonia no mundo inteiro. Dado o peso econômico e político que a China tem no mundo, né? Ela espirra lá e todo mundo fica com pneumonia. Então, o Covid é um exemplo muito claro. Ficou claro, minha gente, isso. Quando eu digo isso, ficou claro que uma doença, um vírus, que começa lá na China, ele afetou vocês bem aí em Nova Santa Rita, ele afetou vocês bem aí em Joaquim Pires, em Buriti dos Montes, em Landry Salles, em Nossa Senhora Nazaré, em Rio Grande do Piauí. Me afetou drasticamente o Covid. Né? Drasticamente. Volta aqui para mim, John, por favor. Porque vejam, como a pandemia ela gerou fortes impactos sobre a atividade econômica, a saúde e na atividade econômica, como eu sou economista, eu tinha que fazer a leitura disso, eu tinha que ajudar as pessoas a entenderem isso. Por isso, o pessoal da mídia procurava muito para dar entrevista e falar sobre o assunto. O detalhe é que eu tive que estudar tanto o assunto que isso acabou me afetando. Né? Me fez mal ficar por muito tempo acompanhando as notícias sobre a pandemia. Em algum momento me fez muito mal e me atingiu mesmo, sabe? Drasticamente. Sacam isso, né? Olha o impacto disso na vida das pessoas que trabalham na saúde pública e que você tinha uma estrutura de saúde pública bem menor do que a quantidade não suficiente para atender o tanto de gente que procurava o sistema de saúde, tanto público como privado. Não tinha diferença. Estava tudo lotado de gente e incapacidade de atender todo mundo ao mesmo tempo. Entendem? Esses são pontos importantes. Olhem como a pandemia afetou as finanças das empresas onde vocês poderiam estar trabalhando com futuros técnicos em finanças. Teve empresa que não conseguiu reservar grana durante o ano para ter no final caixa para pagar 13º de funcionário. O volume de vendas caiu, o faturamento caiu, as empresas tiveram dificuldade de manter as pessoas empregadas, muitas empresas quebraram, fecharam, entendem?
os impactos sobre as empresas foi muito grande do ponto de vista financeiro. Afetou fortemente aí quem trabalha na área das finanças, tomando decisões. Ficou claro, minha gente? Sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat. Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Câmbio. Aqui mesmo no canal, todos nós nos conectávamos pelo IPTV apenas. Com a pandemia, a gente teve que criar uma alternativa, já que não podia vocês estarem na sala de aula por aglomeração e para reduzir os riscos de contaminação de vocês. Aí, no canal, abriu esse outro ponto de contato com vocês, que é pelo YouTube, ok? E estamos agora, aos poucos, voltando para a conexão via IPTV, ok? Mas isso também foi um reflexo da pandemia nos atingindo aqui no canal Educação, certo? Então, é isso, ninguém imaginava em 2019 que seríamos atingidos e que essa seria a trajetória, né? Nos anos de 2021. Tem uma projeção boa de crescimento para a economia brasileira em 2022, mas os dados também têm apontado que a gente não vai conseguir sustentar isso no ano de 2023. Vamos adiante. Este mundo globalizado, né, no qual a gente vive, deixa eu botar aqui com marca-texto, né, um mundo globalizado, muito mais integrado. Neste mundo, esse não é um processo recente, né, ele é muito antigo. Inclusive, quando eu falo das grandes navegações, ali já era um processo de globalização, ampliação das fronteiras geográficas do mundo, né? A rainha Elizabeth morreu agora, né? Esses dias. E vejam, pode voltar a imagem aqui para mim, John. A rainha Elizabeth viveu muito, viu? A velhinha ela era de 1926, veio morrer agora em 2022, né? 96 anos aí de vida. E a rainha, por exemplo, olha um exemplo da globalização. Foi no reinado, neste longo reinado da rainha, que houve o processo de descolonização da África, de muitas regiões da África que tinham sido colonizadas pela Inglaterra. Eu estou falando da colonização que começa lá nas grandes navegações, lá século XIV, XV, XVI. A Inglaterra ela se consolida como uma metrópole, né, em algumas colônias lá na África. Esse processo se desenrola de controle ao longo da história e foi na época do reinado da rainha Elizabeth que houve a descolonização de algumas regiões da África lá pela Inglaterra. Ok, minha gente, câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, John, por favor. Então, não é um processo recente esse. Continuando aqui, né, na verdade, ela assume diferentes formas. Mudam as formas. A essência, ela é a mesma, ok? Essa é uma perspectiva que vocês podem adotar, viu? Para muitas coisas, as formas podem até ser diferentes, mas quando a gente vai lá na raiz, na essência, é a mesma coisa. De acordo com o Paulo Sandroni, esse cara que escreveu o dicionário de economia, ele vai dizer que a globalização ela designa o fim das economias nacionais. Eita, ele foi bem radical aqui, né? Ele vai dizer que é o fim das economias nacionais e vai dizer que a globalização é uma integração cada vez maior dos mercados, dos meios de comunicação, né?
e dos transportes. Cada vez mais tudo juntinho se influenciando. Ok? Esse é o conceito de globalização para este escritor de livros de economia, o Paulo Sandrone. Ok? Mas e a gente verifica isso na prática, né? Essa cada vez maior integração das comunicações. O John acabou de falar no começo da aula. O dólar está em baixa aqui, aguardando uma notícia de como é que está a inflação lá nos Estados Unidos. Na hora que sair lá, a gente vai ver o movimento do dólar aqui. Ele vai subir ou vai cair, né? Dólar agora de manhã, 5,9. Deem uma olhada depois de tarde. Vão lá no Google, procurem dólar hoje. E aí vocês vão ver. Dependendo da notícia que sair lá, isso vai se refletir aqui. Olha essa globalização, olha essa integração de mercados, de meios de comunicação e de transportes. E aqui eu tenho, por exemplo, o Global Sourcing, é um movimento que eu já até falei no comecinho da aula, né? É de terceirização global. O termo que eu usei lá, né, no comecinho da aula, é um nomezinho maior, que é o outsourcing, que é a sourcing, que é a terceirização produtiva. E ela agora se dá em escala global, sacam? É a Nike terceirizando a Reebok, a Nike terceirizando produção lá na China. Aqui mesmo no Piauí tem um grupo econômico que é o R. Damásio. Eles trabalham no mercado de peças de bicicleta e de motocicletas e de motos. E a base produtiva deles é lá na China, né? Porque lá a mão de obra, por ser barata, ela é muito atrativa para as empresas terceirizarem as suas produções lá. Opa, olha aí. Eu viajando lá para a China, na linha de produção da China. Isso aqui foi numa aula em alguns módulos atrás, em alguns anos atrás, na verdade, em que o diretor de imagens aqui era o Eudson, e o Eudson fez essa arte aqui. Ele tirou a foto dessa linha de produção da China. Eu estava lá no Estúdio 4, John. Aí ele projetou a imagem no Chroma aqui. E aí eu botei no Facebook, tinha um colega meu perguntando: Fernando, tu estava na China? Eu estava simulando que estava na China aí, né? E aí é bem essa pegada, não é, da terceirização da produção. Várias empresas globais, eles direcionam suas produções lá na China, e é um exemplo de linha de produção aqui. Eles estão produzindo o que aqui? Não sei nem dizer o que é que eles estão produzindo aqui. Deve ser calçado. Eu tirei meu sapato nesse dia e estava mostrando aí como se ele tivesse sido produzido na China. É uma coisa doida. Volta aqui para mim, John. Teve um final de ano que eu ia comprar, fui deixar para comprar o presente do Arthur, meu filho, né? Ainda estava bebezinho, hoje já está grandão, 9 anos de idade. Mas eu fui comprar para o Arthur um tapete colorido, né? Ele estava começando a engatinhar. E aí era de engatinhar para caminhar. Então, um tapete forradinho, tapete colorido, né? Para ele brincar em cima. E aí eu fui numa loja de brinquedo aqui, vacilei, não comprei com antecedência. Cheguei lá na hora, muita gente, lotado. Escolhi o tapete, quando eu levei lá no caixa, aí a menina, é R$270. Eu, como é que é? R$270, um tapete desse aqui. Ela, o tapete. Aí eu fui pegar a etiqueta do tapete, para saber onde é que ele foi produzido. Eu olhei lá, Made in China. E aí eu tava brincando com a vendedora lá. Eu disse assim, minha gente, pelo amor de Deus, vocês estão vendendo a 270, esse tapete vocês estão comprando por quanto lá da China? Vocês estão comprando por R$20 e me vendendo a R$270? É isso? E aí ela começou a rir e tal, né, sem graça.
mas eu não tinha muito o que fazer, eu tinha que sair, ainda tinha que ir para outro lugar, tentar escolher uma outra coisa. Eu acabei me obrigando a comprar esse bicho, né? Comprei com o coração sangrando. Mas vejam, é isso, entendem? Os produtos são produzidos lá na China muito baratos. E as empresas vendem ou revendem super caros. Sacam? Este é um movimento de mercado que acontece, tá bom? Só investe muito em marketing, tem produtos aqui, tem jeans produzidos aqui em Teresina, né, que saem baratos para o exterior, aí vai só botar uma etiquetazinha aqui de uma marca famosa, e aí o mesmo jeans que seria barato aqui é recomprado aqui e pago muito mais caro. Entendem? Essa é a pegada. Pode ampliar o slide todo aí, John. Aqui eu fiz o print dessa foto, eu postei ela no Instagram, fiz o print para mostrar aqui para vocês este exemplo de fábrica chinesa, como eu já tinha mostrado no primeiro slide da aula de hoje. Aqui eu acho que foi na época da pandemia, tanto que eu estava sem jaleco, né? Como a gente não estava compartilhando aqui os slides, compartilhando os jalecos, né? Aí estava sem jaleco aqui na aula. Vamos adiante. Então, algumas influências sobre a globalização e sobre o ambiente de negócios. O que acontece, minha gente? A visão política e econômica liberal ou neoliberal. O que é neoliberal? Lá na época que eu falei para vocês, em 1776, com o Smith, eram os liberais. O detalhe é que faz tempo, né? E nesses tempos mais atuais, a gente chama de neoliberais, são os novos liberais, né? Tem pautado a globalização. E é uma grande influência, sobretudo, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Eles tiveram dois importantes líderes nos anos 80 que ajudaram a espalhar as ideias liberais pelo mundo. Foi o Reagan, o presidente americano, e a Margaret Thatcher, primeira-ministra. Nessa época, a rainha Elizabeth já era rainha, viu? Só que lá na Inglaterra, a rainha é figurativa, né? Quem administra de fato, lá é parlamentarismo, é um primeiro-ministro. Nesse caso, a Margaret Thatcher, a dama de ferro chamada. Vocês podem dar uma pesquisada nisso aí depois no YouTube ou no Google. E o que é que as políticas do Reagan e da Margaret Thatcher nos Estados Unidos defendiam do ponto de vista liberal na economia, meus caros futuros técnicos em finanças? Eles queriam a desregulamentação das atividades econômicas, ou seja, menos regras de Estado dizendo como os mercados deveriam funcionar. Eles pregavam a privatização de serviços públicos, entendiam que a iniciativa privada é mais eficiente que o poder público. Então, a educação deveria ser privada, a saúde deveria ser privada. Essa é a ideia dos liberais. Os liberais, e isso geraria naturalmente uma redução do Estado, do papel do Estado na economia. O Estado participaria bem menos ativamente. O Estado deveria garantir apenas o cumprimento das leis. Austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal? Por fiscal, política fiscal, entendam, arrecadação através de impostos, arrecadação e gastos do poder público. Isso aqui é política fiscal. O que é que eles pregam, então, com a austeridade fiscal? É que ser austero é você arrecadar mais do que gastar. Então, você teria que... o que é que está por trás aqui? A arrecadação
maior e gastos menores. Tá? Ok, essas são linhas de defesa do pensamento liberal. Também medidas econômicas, essas aqui, vejam, foram propostas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra na década de 80, e elas depois começaram a ser adotadas por países periféricos, como Argentina, Brasil e tudo mais. Ora, olhem para a atual política econômica brasileira. Ela vai toda nesta linha neoliberal. Ela desregulamenta atividades econômicas, por exemplo, as NRs, as normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Várias foram feitas nesse sentido, foram revistas, foram revogadas. Olhem a legislação trabalhista, ela foi no sentido de reduzir direitos de trabalhadores e aliviar a carga os encargos sociais para as empresas. Isso é desregulamentação das atividades. Olhem os programas de privatização que estão acontecendo no Brasil. Aeroportos, né, estão sendo privatizados. A Eletrobras, a empresa de energia, foi privatizada. Isso tudo vai reduzindo o poder do Estado, o papel do Estado na sociedade. Sacam? Austeridade fiscal nem tanto. Isso aqui, o atual governo não tem conseguido fazer isso, né? No sentido de austeridade fiscal, de manter o rigor em tentar gastar menos e arrecadar mais. Até porque a gente vem num período de pandemia, ela forçou o governo, de certa forma, a mudar a rota. E aí o governo teve que ampliar gastos durante o período da pandemia. E vejam, essa linha liberal, tá bom? Se a gente olhar para a política econômica. Quais são as consequências globais, né, dessa influência neoliberal na gestão dos países? O que é que a gente percebe? O que é que as evidências apontam? De que foram enfraquecidas outras pautas de Estado. Quando tudo isso aqui é aplicado, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Quando tudo isso aqui é aplicado, houve um enfraquecimento de outras pautas do Estado. O Estado perde, o poder público, ele perde força no sentido de garantir uma maior equidade. O que é equidade? Tratamento justo, não é? Dentro da sociedade. O poder público acaba ficando com menos recursos disponíveis para promover a equidade social. Vocês querem ver um exemplo disso? Um exemplo disso é o enfraquecimento da política de salário mínimo. O salário... só um minuto. O salário mínimo. Porque vejam só como a banda toca. O salário mínimo, ele tem 3 funções. Ele combate a pobreza, ele reduz a desigualdade social e o salário mínimo aquece o mercado de consumo. Então, ele é muito importante para a equidade. Detalhe, o salário mínimo, ele está... o que é que os governos dizem ao longo do tempo? Nós não temos orçamentos para aumentar o salário mínimo. Os reajustes são mínimos. E aí a gente acaba tendo... E numa economia com inflação, o Diese já calculou. Para dar conta da carestia das coisas hoje, o salário mínimo deveria ser de pelo menos R$6.000. Ou seja, a gente não tem recursos sendo aplicados para garantir um salário mínimo compatível com a carestia das coisas no Brasil. Isso compromete a equidade. Né? Câmbio. Beleza? Antes da pandemia dava razoavelmente, né? Eu diria até, prof. Emanuela, o período em que mais o salário mínimo esteve forte, e isso também gerava problemas para a economia,
né? Economia não tem nada fácil, assim, no sentido de você definir um objetivo e você atingi-lo. Quando você define um objetivo e você vai, na medida que você atingir ele, você compromete outras coisas. Deixa eu dar um exemplo. Até 2014, com uma taxa de desemprego baixa, volta aqui para mim, John. Em 2014, o desemprego estava baixo. Quando eu tenho muita gente trabalhando no mercado, vejam, eu tenho pouca gente disponível para ocupar postos de trabalho. Então, as empresas precisam pagar mais caro por essas pessoas, se o desemprego está baixo. Então, isso exige mais esforço financeiro das empresas. A estrutura de custos das empresas com a mão de obra fica mais cara. Olhem, por exemplo, trabalhador da construção civil, por exemplo. Quando a construção civil está quente, que está todo mundo trabalhando na construção civil, quando você vai contratar, você dificilmente acha um mestre de obra para trabalhar, e quando acha, a mão de obra dele está mais cara. E você precisa pagar, porque não tem mão de obra disponível. Então, do ponto de vista das empresas, é um custo que precisa ser incorporado. Né? É mais difícil você achar profissionais e quando você acha, você precisa pagar mais caro por esses profissionais. De lá para cá, nós passamos por uma recessão 2015, 2016. Ela foi mal curada 2016, 17, 18, 19, porque nós passamos esse tempo todo com alta taxa de desemprego. Aí veio a pandemia e uma taxa de desemprego alta, ela reduziu o valor, a renda média do brasileiro. E aí, agrava a equidade, aumenta a pobreza e e esfria o mercado de consumo. Isso acaba afetando o ambiente de negócios como um todo. Sacam isso, meus caros futuros técnicos em finanças? Isso acaba afetando o ambiente de negócios onde vocês, por exemplo, podem estar inseridos trabalhando como técnicos em finanças. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Então, prof. Emanuela, isso, o que você fala faz sentido, é isso mesmo. Na medida em que o Estado reduz o seu papel na economia por conta dessas influências liberais da globalização, o desemprego que eu estava mencionando, ele também vai ser afetado. Fica mais reduzida a capacidade de geração de empregos na economia. A gente acaba tendo que conviver com taxas de desemprego mais altas, que, não consequentemente, comprometem isso aqui, Comprometem. E políticas públicas de Estado. Quanto mais austeridade eu tenho, quanto mais eu corto gastos para aumentar a receita, menos escolas, menos postos de saúde a gente tem, menos do Estado. Porque qual é a ideia por trás do pensamento liberal? É de que serviços públicos sejam operados pela iniciativa privada. Entendem? Então, o Estado ele se desobriga de tais investimentos porque a ideia é que a iniciativa privada entre com hospitais privados, com escolas privadas, com segurança privada. Entendem? Esses serviços que são tradicionalmente públicos, na visão liberal, deveriam ser operados pela iniciativa privada. Essa é a ideia que roda por trás do liberalismo. Tá bom? Beleza, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. Ficou claro? Sim ou não? Por favor, dúvidas, exemplos, observações? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações pelo chat do IPTV ou do YouTube. Estou olhando aqui para o povo de Buriti dos Montes, Joaquim Pires, Landry Salles, Joaquim Pires com o professor Chaguinha, Landry Salles com a prof. Raíssa,
Nova Santa Rita com a Prof. Emanuela. Temos ainda também os polos de Nossa Senhora do Nazaré, Rio Grande do Piauí. Povo de Buriti dos Montes, de Nossa Senhora do Nazaré, Rio Grande. Vocês podem botar os nomes dos profs presenciais aqui no chat, porque aí eu já vou também aprendendo os nomes de vocês, tá bom? Beleza? Olha aqui um outro reflexo da globalização. Vocês lembram que o Smith dizia que a economia deveria funcionar sem regulamentação, sem restrição, teria que deixar livre, laissez-faire, né? Deixar e fazer. O detalhe é que quando isso acontece, o mercado ele não se organiza de forma competitiva, ele se organiza de forma não competitiva. Eu tenho aqui exemplos de marcas de carros da indústria automobilística. Essas marcas, elas atendem a um enorme mercado consumidor. Eu tenho um oligopólio. São poucas grandes empresas que dominam todo o mercado. E se eu pegar aqui a Fiat, a Jeep, a Ferrari, é tudo do mesmo grupo ainda. Ainda tem isso. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Eu só estou vendo agora que é o que me vem à cabeça. Que é do mesmo grupo econômico. A Ferrari é do mesmo grupo econômico da Fiat, da Jeep, né? Talvez da Citroën seja do mesmo grupo. Ok, minha gente, tudo bem? Então nós temos esses... são poucas grandes que dominam todo o mercado. Ok? Então, essa é uma característica, isso é um traço da nossa globalização. Tá bom? É assim na indústria farmacêutica, são poucos grandes laboratórios farmacêuticos que dominam todo o mercado consumidor, por exemplo, né? E assim vai, né? Vamos adiante. Tem marca de carro aqui que eu acho que eu nem conheço. Essa aqui eu não lembrava. A Troller aqui, ó. A Troller, ela é da Ford, né? Ó. A Ford comprou a Troller. A Troller era brasileira, ali do Ceará, a Ford comprou. Só que a Ford fechou sua operação no Brasil. Aí fechou a Troller também, né? Ok? Vamos adiante. Os Cs da globalização. Né? A globalização ela influencia os mercados e aqui eu quero destacar algumas influências. A globalização influenciou nas comunicações, né? Avanços tecnológicos, avanços na tecnologia, na internet, reduziu fronteiras. Olha eu aqui de um estúdio em Teresina percorrendo centenas de quilômetros para a gente, nesta aula, em Buriti dos Montes, para eu chegar aí em Joaquim Pires, em Ledri Salles, em Nova Santa Rita, em Nossa Senhora do Nazaré, Rio Grande do Piauí, numa transmissão de áudio e vídeo. Isso só é possível com os avanços tecnológicos. Sacam isso? Deixa eu tomar aqui um carocinho de água. Volto a dar o exemplo do John. O Brasil, os investidores internacionais em dólar estão esperando a notícia da inflação lá nos Estados Unidos para saber como é que eles vão se portar aqui. Sacam? Então, as comunicações elas são quase que em tempo real. E com o 5G, essa coisa vai se turbinar mais ainda. Não é verdade? Com o 5G, a conectividade vai se expandir mais ainda no mundo. E aqui no Brasil, consequentemente. Um outro elemento que sofreu grandes transformações neste mundo globalizado foi o capital. Por capital, entendam os recursos financeiros investidos produtivamente. Então,
a ideia da globalização é desregulamentar mercados, é tirar regras de funcionamento do mercado, para que os investimentos financeiros se fortaleçam, para que os investimentos financeiros eles migrem mais rapidamente de um lado para o outro. Isso seria um forte avanço, o impacto da globalização no capital, ok? Quanto menos regras, quanto menos barreiras, né, a ideia por trás do pensamento liberal é de que os investimentos eles acabariam aí se ampliando, ok? Isso pelo menos teoricamente. Um outro ponto que eu posso destacar são as corporações, são as empresas. E aqui, quando eu falo corporação, parece que eu me refiro apenas a grandes empresas, mas não. Aqui eu me refiro também a pequenas empresas, né? Micro, pequenas e grandes empresas. Várias modificaram suas estruturas, né, de operação, se transformando em grandes empresas transnacionais. Eu dei, por exemplo, o exemplo aqui para vocês vários, de empresas que terceirizam suas produções para vários lugares do mundo. E isso é possível com estes avanços na globalização, na tecnologia, na logística, né, principalmente. Eu tenho empresas que operam globalmente. Eu tenho um colega que ele trabalha por uma empresa canadense, mas ele trabalha aqui em Teresina, por exemplo, de forma remota. Trabalha em Teresina, só que quem paga o salário dele, o chefe dele, é lá do Canadá. Entendem? E os consumidores também, né? Esse mercado aqui mudou muito. Os consumidores agora têm um acesso com a globalização muito maior ao fluxo de informações, a produtos, a serviços, a plataformas digitais. Hoje, né, muito mais do que em qualquer outro momento anterior da história. Então, vejam, os Cs da globalização, esses 4 pontos aqui, eles têm, de fato, se transformado profundamente na forma como a economia, como a sociedade se organiza, tá bom? Olhe, por exemplo, os acessos que vocês têm aí às redes sociais por conta da tecnologia. Óbvio, essas coisas, essas transformações, elas não necessariamente são só positivas. Pelo contrário, eu tenho vários efeitos colaterais negativos no meio desse processo, em qualquer uma dessas áreas. Nas comunicações, por exemplo, as fake news, que comprometem a integridade dos dados, que distorcem os processos de tomada de decisão, é um problema. Se eu for falar do capital, eu vou falar que, eu vou botar um problema em cada tópico desse. Se eu for mastigar aqui. Nas comunicações, a gente tem como um problema as fake news que se espalham globalmente. Fake news. No capital, a gente tem como problema a especulação. Os investidores começam a especular globalmente e isso desorganiza muito as economias pelo mundo, ok? Se eu for falar de corporações, esse outsourcing, essa terceirização aqui, ela com a pandemia gerou, né, problemas de abastecimento, certo? Opa, ficou pequeno aqui. Porque todo mundo concentrou produção na China, quando a China parou, todo mundo ficou, né, com as mãos atadas. Então, esse foi um problema de abastecimento. E nos consumidores aqui, nem todo mundo tem esse maior acesso. Esse contexto aqui dos consumidores, ele é muito desigual. Nem todo mundo tem acesso a tudo isso.
São problemas que ocorrem por conta da globalização. Vamos adiante. Alguns entre vários. Comércio internacional, vejam só. Voltando aqui para essa pauta. Existem 2 tipos de países no mundo, minha gente. Né? 2 tipos de países no mundo. Deixa eu destacar aqui em marca-texto azulzinho. Existem os países que produzem tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Esses países são poucos no mundo. E existem os países que consomem tecnologias, inovações e novos conhecimentos. Estes países são muitos. Adivinhem onde o Brasil está? No azul ou no verde? Onde é que o Brasil está? Em que grupo o Brasil está? No pequeno grupo, que produz tecnologia, inovação e novos conhecimentos, ou no grande grupo, que consome novos conhecimentos, tecnologias e inovações? Exatamente, Profa Emanuela e galera de Nova Santa Rita. O Brasil é um consumidor de novos conhecimentos, tecnologias e inovações. Basta a gente olhar para a nossa pauta de exportação. O que mais a gente produz e vende para o exterior é café, carne, milho, soja, leite, carne bovina, suína, matéria-prima. E a gente acaba tendo que importar. Quer um exemplo de importação? A gente está importando o 5G. É tecnologia. Entendem isso? Então, essa coisa ela vai influenciar na balança comercial. Vejam, a gente vende muita matéria-prima barata. E quando a gente vai importar, a gente acaba importando tecnologia cara. E isso acaba influenciando. A gente acaba, em certos momentos, saindo mais dólar do que entrando. Porque a gente pode até vender muito, mas vende muito a preços baratos. Quando a gente pode importar pouco, mas a preços mais altos, já que são inovações, novos conhecimentos e tecnologias. Por isso que é importante a gente ter essa noção de taxa de câmbio, né? De taxa de câmbio que reflete a diferença entre real e dólar. Né? Opa, só um minuto. Deixa eu botar o cifrão aqui. E o dólar. É muito importante a gente acompanhar essa relação, porque ela está metida em tudo isso que está dito aí acima. Tá bom? Beleza, meus caros futuros técnicos em finanças? Minha gente, olhem só. A própria integração, a globalização faz isso, né? A própria integração entre regiões de fronteiras entre os países pode levar a um livre trânsito de pessoas que moram de um lado para o outro. A gente vê isso na Europa. A gente vê isso na União Europeia, na UE, União Europeia. Os países são tão próximos, são tão juntos, que você vai de trem aqui, você rapidamente vai de Portugal para a Espanha e entra lá dentro da Europa rapidamente. Como se você estivesse saindo aqui de Teresina para Timon, ou indo lá para Caxias, ou vamos lá aqui pelo Piauí. Você está aqui em Teresina, você vai ali para Demerval Lobão, para Monsenhor. São as distâncias entre os países lá da Europa. Não é? Então, são situações comuns. Seria estranho impor limites ao trânsito de pessoas entre regiões fronteiriças. O detalhe é que existem barreiras às pessoas de regiões mais distantes. Tem brasileira que sai daqui, que vai para a Europa estudar, fazer mestrado e passa por certos constrangimentos na medida em que ela é taxada de turista que vai se prostituir lá na Europa. Sacam? Aí você vê certas barreiras. Tem brasileiros que são hostilizados no exterior.
ou outros tipos de... Olha o caso que aconteceu, por exemplo, na família do Bruno Gagliasso e da Giovanna Ebewa, eu não sei pronunciar o nome dela, não sei, né? Parece a águia em inglês, o Hawk, Abby Hawk, né? Parece águia o sobrenome dela. E quando os filhos, né, adotados deles, que são negros, foram hostilizados num restaurante lá em Portugal. Entendem? É complicado isso. É sobre essa globalização que nós estamos tratando. O capital gira rapidamente de um lado para o outro. Tecnologia nem tanto. As pessoas têm sérias restrições aí. Bom dia, Deiane Costa. Né? Bom dia. E Alexandro Fernandes, bom dia. Sejam bem-vindos para mais esta transmissão. Câmbio. Minha gente, nessa globalização, a gente acaba estando todos, como o mundo está muito conectado, está muito junto, a gente acaba estando mais vulnerável a crises financeiras globais, não são mais crises localizadas. Por exemplo, lá na China, né? Crise na China, ela se torna uma crise do mundo inteiro. A guerra é lá na Rússia e na Ucrânia, mas ela afeta o mundo inteiro. Tá tudo muito integrado. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco da anatomia de uma crise financeira, como é que ela funciona. E ela tem um padrão, porque toda crise financeira ela começa, né, no comportamento humano, todas. Mais especificamente, no apetite ao risco. Por apetite ao risco, entendam o exagero no comportamento das pessoas, seja na euforia, seja no medo, ok? Aí as pessoas, acontece demais, as empresas, os investidores, as pessoas se alavancam demais, elas se endividam demais, e isso na euforia. E isso leva o mercado a operar de forma irracional. No mercado financeiro, minha gente, John, não sei se tu conhece esses termos, mas quando tu olha para uma criptomoeda, quando tu olha para o dólar subindo, toda vez que ele sobe, que os ativos financeiros estão em alta, a gente chama que o mercado está operando em bull market. Quando a gente chama de bull market, é porque o mercado bull está ligado a touro, né? Então, ele é chamado, o mercado em alta é chamado de bull market. Por quê? O touro, quando ele ataca a vítima, ele chifra de baixo e joga ela para cima. Então, o mercado em alta ele está operando em bull market. O símbolo é o touro. É um movimento que ocorre geralmente conduzido pela ganância dos agentes econômicos. Né? Eles se empolgam. É o apetite pelo risco. Isso acontece no mercado de crédito, no mercado imobiliário e tudo mais. Quanto menos regras o mercado tem, mais vulnerável ele vai ser à crise. E a gente viu que a teoria liberal prega a remoção das regras. Então, bull market é o mercado financeiro otimista, mas aqui é um otimista empolgado e de forma irracional. Aí forma uma bolha especulativa. E aí o mercado opera numa outra faixa, o bear market. O bear market significa um urso, que ele ataca a vítima e sufoca ela jogando ao chão. Uma síntese de tudo isso que eu estou dizendo é isso aqui, ó. O mercado operando em alta, ele é o touro. O mercado operando em baixa, ele é o urso. Ok? Pode voltar aqui a imagem, John? Minha gente, estou encerrando o nosso encontro por aqui.
a nossa disciplina e aí a gente volta no próximo módulo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.